Amém? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Espírito Santo, aqui está a tua palavra. Nós começamos domingo falando sobre a salvação, sobre o caminhar, sobre a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida. E quando o Senhor disse que são poucos que conseguem acertar por essa porta. Ó Pai, nós estamos aqui e queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Que essas palavras não sejam minhas, mas sejam as tuas palavras no encontro da necessidade de cada pessoa e produzindo, promovendo transformação, conversão. Esse é o poder da tua palavra. É uma palavra que produz transformação, conversão. Ela tem o poder de sepultar a velha criatura e fazer nascer um novo homem. Que essa palavra possa produzir isso dentro de cada um aqui. Que nós possamos nos aperfeiçoar através da tua instrução. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Bom, eu queria que você prestasse atenção agora. Não se distraia com nada, para que você possa ouvir a palavra de Deus e poder absorver o máximo possível para que você tenha o seu crescimento espiritual. Amém? Nós vamos seguir falando do tema que nós falamos no domingo, que é desenvolvendo a nossa salvação. Domingo agora nós falamos sobre a importância de desenvolvermos a salvação e nós falamos que a vida com Deus, ela tem começo, meio e o fim. O fim ali, na verdade, é o começo de uma nova vida. O fim dessa vida é o começo de uma nova vida. Nós falamos no domingo que o começo era muito bem exemplificado pelo que diz lá em Mateus capítulo 7, que fala que Jesus disse que a porta que conduz à vida é uma porta estreita. E poucas pessoas conseguem entrar por ela. E ele disse que depois da porta tinha um caminho, e nós falamos sobre esse caminho, que é nesse caminho, nesse meio, que acontecem as maiores lutas da fé cristã. Depois que a pessoa passa pela porta, ela começa a ter a sua trajetória nesse caminho estreito, que vai exigir dela. Esse caminho estreito vai exigir de você, de mim, de cada um de nós, renúncia, vai exigir que você abra mão do seu eu, da sua carne. E eu queria dar continuidade falando sobre esse processo do desenvolvimento da nossa salvação. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Diz assim, o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, aos convertidos, às pessoas que estavam na igreja. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre essa caminhada, esse processo que conduz a pessoa à salvação. Ele diz assim: agora pois, Romanos capítulo 8, versículo 1, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aqui para mim, por favor, que nesse capítulo 8, nos 4 primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele fala de duas coisas que estão aqui. Ele fala tanto do começo quanto do meio do processo.
Ele começa dizendo que toda condenação que nós carregávamos foi levada por Jesus na cruz. Então, quando a pessoa ela conhece a Deus, ela entra pela porta estreita, ela começa uma caminhada com Deus, então ela vivencia a primeira etapa da vida cristã. A primeira etapa, coloca aqui para mim, por favor, é essa aqui, ó. A primeira etapa é o que, gente? Está muito fraco isso aí, não está convertido não. É o quê? A primeira etapa da vida cristã. O começo da caminhada. O começo da caminhada. Essa caminhada só começa quando a pessoa se converte. A conversão de uma pessoa, ela é selada quando ela entra na igreja. Sim ou não? O que você acha? Todo mundo que entra na igreja se converte? Hein, pessoal? Então, quando ela entra na igreja, já houve a conversão? Não. A conversão acontece quando ela passa a devolver o dízimo. Hein, gente? Não, porque tem gente que paga o dízimo, mas não é convertido. A conversão dela acontece quando ela dá oferta, ou quando ela toma a Santa Ceia. A conversão dela acontece quando ela se arrepende dos seus pecados. O que é conversão? Conversão é eu estar indo em uma direção e agora eu convergi numa outra direção. Isso é conversão. Então, a primeira parte, a primeira etapa da caminhada com Deus não começa quando você vem à igreja. Não começa quando você conhece os cultos ou conhece o pastor. Mas a pessoa, ela passa pela porta estreita quando ela se converte. E a conversão começa em mim. A conversão começa na pessoa. O processo da conversão sou eu que tomo uma decisão. Deus não interfere. Não há a ação de Deus para ajudar a pessoa a se converter. Não há. O que Deus faz é, através da sua palavra e do Espírito Santo, convencer a pessoa do erro dela. O Espírito Santo fala com ela, mostra para ela o erro dela. E quando ela olha para si, vê o seu erro e se arrepende, porque às vezes a pessoa vê o seu erro, mas não se arrepende. Sim ou não? Por exemplo, Jesus estava na cruz com 2 ladrões. Os 2 viram o seu erro e sabiam que estavam na cruz porque eram ladrões. Mas um viu o seu erro e houve o arrependimento. O outro viu o seu erro e não se arrependeu. Pelo contrário, ainda ficava blasfemando contra Jesus. Então, a conversão começa quando há o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende das suas práticas. Uma vez ela arrependida, ela sente tristeza de
ter feito aquilo, de ter vivido naquela prática, de ter tido aquele comportamento, de viver com aquelas amizades, de ter aquele jeito, ela tem uma angústia, uma tristeza, uma dor, quando ela olha para as suas práticas. Aquilo ali traz tristeza para ela. Então, essa pessoa está vestida de um arrependimento. Uma vez ela arrependida, ela toma uma decisão. Qual a decisão? Eu não vou mais praticar essas coisas. Eu não quero mais. Então, a conversão, que é o primeiro passo para a pessoa entrar no caminho que conduz à vida, ela começa de uma decisão, de uma escolha da própria pessoa. Deus não pode escolher por mim. Deus deseja salvar a todos, mas Jesus disse: poucos acertam, porque nem todos estão dispostos a abandonar a velha prática. Então, ela vem na igreja, ela ouve a palavra, mas ela não quer abandonar as suas práticas mundanas. Ela vem na igreja, ela canta o hino, ela ouve a palavra, ela participa de tudo, mas ela não quer abandonar o seu compromisso com a carne. Ela não quer abandonar. Ela não quer abandonar aquelas amizades que são totalmente prejudiciais, que não têm comunhão com Deus. Ela não quer abandonar aquele modelo de vida mundano. Então, ela não consegue passar daqui, porque essa entrada vai exigir da pessoa o que? Fala bem alto aí para mim, pessoal. O que? Conversão. E eu preciso tomar a minha decisão. Por isso, quando João Batista pregava, ele dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos. O que furtava não furte mais, o que roubava não roube mais, o que adulterava não adultere mais, o que vivia na prática do pecado não pratique mais. Mais tarde, Pedro, pregando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Que isso é o que marca a conversão. A conversão começa quando a pessoa reconhece os seus pecados e se arrepende. Ela, uma vez arrependida, ela toma nojo, ela diz: eu não quero mais viver na prática disso. Eu decido abandonar. Eu decido abandonar. Certa ocasião, uma pessoa falou assim para mim: ah, bispo, eu queria que o senhor orasse por mim, porque estou numa luta muito grande. Espera aí, só um minuto, bispo. Olha aí. Aí me mostrou. Aí. Minha luta é essa aqui. É o quê? É uma pessoa que eu me envolvi, mas eu estou orando para Deus tirar ela do meu caminho. Relacionamento extraconjugal. Eu queria que o senhor orasse, porque o senhor bloqueia ela antes de uma hora. Tem coisa que não adianta você orar, você tem que fazer. Ah, eu quero parar de usar droga. Não compra. Se afasta das amizades. Quero largar o vício. Não compra. Se afasta das amizades. Então, abandonar o pecado é uma questão de decisão. Eu não quero mais. Quando eu tomo essa decisão, seja qual for,
eu não quero mais, agora eu vou selar a minha decisão. Eu ainda estou aqui no começo, na conversão. Você está entendendo, não está? Sim ou não? Não entrei nem no caminho ainda, hein? Estou aqui na porta. Ainda está passando pela porta que é estreita. Reconheci meu pecado, me arrependi, não quero mais ser aquela velha criatura, não quero mais ser esse velho homem, eu não quero mais praticar, não quero mais ter essas reações, essas atitudes, não quero, estou arrependido, vou largar isso, larguei. Agora eu vou selar essa decisão minha. Aonde eu selo essa decisão? Batismo nas águas. Então, quando eu chego às águas e eu me batizo nas águas, eu sou batizado nas águas, quando o pastor vai lá e mergulha você nas águas, aquelas práticas, aquela velha criatura, aquele pecado, aquele comportamento, tudo fica ali naquelas águas, e quando você sai das águas, por causa do sacrifício de Jesus que nós vemos em Romanos, você sai dali limpo, sem nenhum pecado. Nenhum pecado, nada, zero bala. Por isso que se chama novo nascimento. É como se você tivesse nascido naquele dia. Você não tem, mas eu pequei ontem, me arrependi, me batizei hoje. Você está limpo. Você está limpo. Ah, bispo, eu cometi um homicídio ontem, me arrependi, me batizei. Eu estou perdoado? Está perdoado, mas você vai pagar pela justiça dos homens. Isso aí fica claro. Eu estou falando de uma vida espiritual. Você está entendendo, sim ou não, pessoal? Deus não inocenta o pecador. Deus não é inocente, Ele vai pagar pelo que Ele fez. Porém, quando há um arrependimento, a pessoa se batiza nas águas, ela sai dali uma nova criatura. Deixa eu te fazer uma pergunta, vem comigo aqui, por favor. Imagine que uma pessoa viveu uma vida muito errada, muito promíscua, muito pecado, muito errada, muito perdida. Blasfemava contra Deus, rasgou a Bíblia, e essa pessoa se arrepende, vai lá, se batiza nas águas, e quando ela sai das águas, ela morre. Será que ela vai ser salva? Sim ou não? Sim, porque todo aquele histórico foi apagado nas águas. Então, quando você saiu das águas, você sai limpo, uma nova criatura. É o primeiro passo. É a primeira etapa da caminhada com Deus, conversão. Jesus disse que poucas pessoas passam por essa etapa. Jesus disse que poucos. E olha que quando Jesus disse isso, tinha uma multidão seguindo Ele. E Ele virou para a multidão e disse: poucos de vocês vão passar pela porta, porque a multidão não vai querer se converter. Porque nem todo mundo que segue Jesus quer se converter. Há quem siga Jesus pelos pães e pelos peixes, mas não pela salvação. Há quem siga Jesus pela comida que perece. E quando a pessoa segue a Deus pela comida que perece, qualquer coisa é motivo para ela desistir. Qualquer coisa. Qualquer coisinha, ela tropeça em uma tampinha de garrafa. Porque, na verdade, ela nunca conseguiu passar pela porta estreita. Então essa pessoa agora que está aqui, ela se converteu. Ela se arrependeu. Ela se batizou nas águas. Ela agora é uma nova criatura. Essa pessoa que está batizada nas águas, saiu da água agora. Olha aqui esse homem aqui, ó. Saiu das águas agora. Está até molhado ele. Tem algum pecado nele? Não, nenhum. Porém, esse estado não é definitivo. Entenda.
Não é um estado definitivo. Por que não? Porque nós somos de carne e osso. Nós estamos sujeitos às fraquezas da nossa carne. Então, quando você sai das águas e você começa a sua caminhada, aí você começa a segunda etapa dessa caminhada rumo à salvação. Nós estamos falando de alguém que está objetivando o quê? O quê, pessoal? A salvação. Vem a segunda etapa da caminhada. Coloca aí, por favor. Aqui. Que é o processo. Esse processo, nós estamos falando de uma pessoa que já passou pelas águas. Quando você começa a caminhar, começa aqui uma luta, que nós lemos aqui. Paulo diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida. Então, coloca aqui para mim de novo, por favor. Quando você começa a caminhar, começa uma luta. A luta da carne contra o Espírito. Porque a nossa natureza, ela tende à carne. A natureza humana, ela é tendenciosa para o pecado. Ela é tendenciosa para a carne. É uma natureza adâmica. Quando nós recebermos um corpo celestial, nós não teremos mais a inclinação da carne. Mas enquanto nós estivermos nessa caminhada, a carne vai querer sempre puxar você. E a sua inclinação, aquilo para quem ou para o que você se inclina, vai dizer se você vai andar no Espírito ou na carne. É por isso que aquela pessoa que se batizou, que foi limpa, foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, quando ela começa a caminhar, se ela não cuidar da sua vida espiritual, porque é uma luta diária a nossa caminhada, é uma renúncia diária. Todo dia você vai ter que renunciar ao seu eu, crucificar a sua carne. Paulo fala: o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero é o que eu faço. Assim faço morrer os feitos da carne. Então essa caminhada vai exigir de cada um de nós o não nos inclinarmos para a carne. E às vezes a pessoa, ela não se dá conta que ela está caminhando, se inclinando para algo que está distanciando você de Deus. Eu estava pensando, meditando nisso, que quando diz aqui, os que se inclinam para a carne, e eu estava pensando assim, por que Paulo não disse os que se curvam para a carne? Porque quando uma pessoa se curva, todos veem, mas quando ela se inclina só um pouquinho, ninguém percebe. E às vezes a pessoa está caminhando, ela diz assim: não, é só um pecadinho, não, é só um escorregãozinho, não, é só um errinho, não, isso aqui é o meu jeito, é que eu sou assim mesmo. E ela vai se inclinando, só que quando você se inclina aqui, você já perdeu o teu alvo lá. Se você pegar uma linha reta e você virar só um pouquinho para a direita ou para a esquerda, você não vai conseguir chegar no alvo. Por isso que a Bíblia diz que os que se inclinam vão para a morte. E esse aqui é o momento mais difícil
da caminhada cristã. É o processo. É o processo. Porque a pessoa vive uma luta diária. Você vê que Deus, lá no Gênesis, no capítulo 4, Deus chega para Caim e fala assim para Caim: por que você está irado? Deus falou assim para Caim, deixa eu colocar aqui, eu quero fazer uma comparação. Diz assim, Deus disse assim: por que você anda irado? Deus chama Caim e fala assim: Caim, vem cá, por que você anda irado? Qual o teu problema? Caim tinha uma inclinação para a ira. Caim tinha uma inclinação para a inveja. Caim tinha uma inclinação para a soberba, para o orgulho. Deus chama eles assim: por que você anda irado? A Bíblia diz assim: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. Eu estou lendo na Almeida atualizada, vai estar diferente dali. Aqui nessa Bíblia diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descair o teu semblante? Coloca o outro versículo: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deixa aqui esse versículo. Aqui na outra Bíblia atualizada diz assim, Almeida atualizada diz assim: porventura, se procederes bem, não se há de se levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Na King James diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado está à espreita na tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Deus falou para Caim assim: Caim, coloca o caminho aqui de novo. Caim, você está no caminho, mas saiba que o pecado está aí do teu lado, te espreitando todo o tempo. Sempre o pecado vai estar do teu lado, batendo na tua porta, querendo entrar na tua vida. E ele disse: para te destruir. Tem coisas que Satanás envia, pessoas, situações, pensamentos, sopros que ele envia na sua mente para destruir a sua fé, para destruir você, para desviar, para fazer você se inclinar para a sua carne. E essa luta, pessoal, é uma luta diária, enquanto nós estivermos aqui. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, coloca aqui o versículo 13, para todo mundo ler comigo, mas se pelo Espírito fizer o que, pessoal? Mortificardes. Paulo diz assim: se você viver segundo a sua carne, Paulo não está falando de uma pessoa que não passou pela porta, mas de uma pessoa que já está no caminho, no processo. Se você, nesse processo, viver segundo a sua carne, você não vai chegar na salvação. Você vai chegar na morte. E a morte aqui tanto é física como espiritual. Porque a morte física não é o fim. Pior é a morte espiritual. E às vezes a pessoa está viva fisicamente, mas morta espiritualmente, porque o pecado já dominou ela. Ela diz: caminhar para a morte. Mas se você, pelo o quê? Pelo Espírito Santo, se você, com a ajuda do Espírito Santo,
com o auxílio do Espírito Santo, se submetendo à voz do Espírito Santo, se submetendo à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, se submetendo à direção do Espírito Santo. Se você se submeter ao Espírito Santo, você vai mortificar, você vai matar os feitos do corpo. Então as inclinações da sua carne não vão conseguir dominar você, porque você, pelo Espírito, vai matar a sua carne. Como eu falava, é uma luta diária, e se você fizer isso, certamente você viverá. A nossa caminhada vai exigir renúncia diária. Das coisas mais simples, vou falar uma coisa simples, da coisa simples, mais simples, uma coisa bem simples: vir à igreja. Ou que coisa simples? Vir à igreja. Vir à igreja. Desde o vir à igreja até o pecado, tudo vai exigir de você renúncia. Porque às vezes, até para vir na igreja, você vem arrastado. E quando vem na igreja, parece que o banco te abraça e fica fazendo cafuné. E olha que eu grito pra caramba, e mesmo assim tu consegue dormir. Mas quando está na frente da televisão vendo o Fla-Flu, igual TV no final de semana, nem pisca. Nem pisca. Mas sabe por quê? A inclinação da nossa carne é essa. A inclinação da nossa carne é essa. Você, para ficar no culto, se o culto demorar 1h30, meu Deus do céu, é muito tempo. É muito tempo. Mas às vezes na frente da televisão fica 2 horas. E no WhatsApp, então, no Instagram, e se bobear não faz nem almoço. Se bobear o almoço é na hora da janta. Só se deu conta que não fez o almoço quando o marido chega em casa, 7 horas da noite. Porque 3 horas no Instagram não é nada, mas 1h30 na casa de Deus é muito. Porque a nossa carne, ela já tem uma tendência, nós já temos uma tendência para a carne. Eu não sei se está dando para você entender o que eu estou falando. Está dando para você entender, sim ou não? Por isso é uma luta constante. Mas nós, fique de pé, por favor, precisamos matar os feitos da carne. E quando você completa o processo, então você chega à salvação. Coloca a terceira fase, por favor. Que é a nossa salvação. Que é a nossa salvação. Glória a Deus. E eu espero encontrar você lá em nome de Jesus. Porque eu vou. E tu? Em nome de Jesus. Estou trabalhando para isso. Para que todos estejam lá. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Glória a Deus. Fecha os teus olhos e eleva o teu pensamento aos céus. Ó Pai, em nome de Jesus, como o Senhor disse a Caim, e não foi nem um apóstolo, um profeta, um discípulo,